Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Nós vamos ler um texto bem conhecido nosso. Eu creio que todos que estão aqui conhecem esse texto, os que estão me ouvindo também conhecem esse texto. Jesus Cristo fala isso a Nicodemos. Então essa é a palavra reveladora de Jesus a um homem que era doutor da lei e vai conversar com ele. E ele traz essa revelação. E eu sei que esse versículo ele tem sido citado, as pessoas têm falado continuamente a respeito, esse versículo, repetido esse versículo. Diz assim a palavra de Deus, João 3,16. Todo mundo sabe esse versículo. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio que todos nós podemos dizer, né? Aqui, você que está em casa também, você que está me ouvindo, onde você estiver me ouvindo, então diga comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Pai, eu te louvo por esta palavra, que agora esta palavra, que é a tua palavra, verdadeira, eficaz, essa palavra, Deus, que muda a vida, que muda os corações, alcance agora um lugar em cada coração, transforma a vida de cada pessoa agora que está me ouvindo, socorre os aflitos, necessitados, traz cura, traz libertação. Pai, todo engano do inferno na mente, no coração, nós desfazemos agora. Pai Santo, estamos prontos, meu Pai, prontos para ouvirmos a Tua palavra. Fala conosco agora, de uma forma muito especial, porque o Senhor já falou aqui esta noite de muitas maneiras. Agora fala de uma forma muito especial, através da Tua palavra. É o que pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu quero nessa noite falar sobre o tema: receba o maior amor, eu vou dizer assim, do universo. Eu ia dizer do mundo, mas eu estou falando daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Que a Bíblia diz que as estrelas estão nas suas mãos e que Ele as conhece e que as chama pelo nome. Então esse amor, ele não é do tamanho do mundo, esse amor é maior do que o universo. E é esse Deus tão grande, tão poderoso, que criou todas as coisas, as estrelas, o sol, todas as constelações, todas os planetas, tudo que existe no mundo e fora do mundo. É esse Deus que nos ama, é esse Deus que ama você. E nesta noite eu quero te dizer: receba este amor. Amém? Você pode receber esse amor? Dá um abraço assim, diga: Espírito Santo, eu recebo esse amor na minha vida. Aleluia. Eu quero que nessa noite você se sinta a pessoa mais amada do mundo. E você saiba verdadeiramente que Jesus Cristo ama você. Ele ama você de verdade. Que Deus ama você de verdade. A Bíblia diz nesse texto, Jesus vai dizer: olha, meu Pai, Ele ama vocês. E Ele ama vocês de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, tal forma, amor de tal maneira. A expressão tal é uma expressão que não tem tradução, nem na língua original que ela foi escrita, não tem como se traduzir essa palavra. Como Deus amou. Então, Jesus Cristo disse: Deus amou de tal maneira. Não tem tradução em língua nenhuma, em lugar nenhum do mundo. Aonde você ler a Bíblia, você vai encontrar essa expressão, tal maneira. Porque não tem palavras no universo, no mundo, não tem língua no mundo que possa descrever o amor de Deus. Aí Jesus Cristo vai dizer que essa tal maneira, que esse amor é a expressão dele. Ele é a expressão desse amor. Cristo é esse amor tal
que Deus amou o mundo, chama-se Jesus Cristo. Se você quer compreender como Deus amou o mundo, como Deus ama você, você precisa olhar para a pessoa de Jesus. Você precisa observar o que Jesus fez, o que ele disse. Você precisa olhar para a cruz e ver como ele morreu, a morte dele, como ele sofreu. E a Bíblia diz que ele morreu, que ele sofreu, foi por você. Entenda que cada ferida no corpo de Cristo representa os nossos pecados. Cada marca que Jesus trouxe no seu corpo foi por mim e por você. E a Bíblia diz que foi por amor. A Bíblia diz que todo o corpo de Cristo foi ferido, desde a cabeça até a ponta do pé. Não ficou uma parte do corpo de Jesus que não fosse machucada, não só externa, mas também internamente. Jesus foi ferido no seu corpo, externamente, na sua pele, no seu cabelo, nos seus pés, mas também os seus órgãos internos, todos eles foram feridos. Alguns historiadores vão dizer que o chicote que batia nas costas de Jesus, eles tinham uma ponta de aço, e eles eram tão terríveis que quando batia ele rasgava a pele e ele ia até o osso das costelas. Então ele saía rasgando a pele e ferindo os ossos das costelas de Cristo. Então Cristo ele sofreu, e ele sofreu por amor, por mim e você. Então Cristo diz: olha, você quer entender o amor de Deus por você? Você precisa olhar para mim, porque ele te amou de tal maneira que ele deu o seu único filho. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele não amou quando você decidiu ser crente. Ele não diz: agora você decidiu ser crente, eu vou te amar. Não, ele te amou, como diz o pessoal aí, quando você estava lá no mundão, quando você estava fazendo tudo de errado que nós fazemos no mundo, todos os pecados que nós cometemos no mundo, quando nós nem nos importávamos com ele, quando nós nem ligávamos para quem ele era. Foi nesse momento que ele nos amou, e ele deu o seu Filho único para morrer por nós, para que nós crescêssemos nele e nós tivéssemos a vida eterna. Então eu quero que você receba isso, e eu quero que você entenda por que Deus me deu Jesus. Para quê? Por quê? Porque ele me deu Jesus, para que eu pudesse então receber esse amor. Mas compreenda isso. Compreenda, a primeira coisa que você tem que compreender é que Deus nos deu Cristo, Deus nos deu Jesus, para que pudéssemos amar e ser amado. Entenda? Deus nos deu Jesus para que pudéssemos amar e sermos amados. Sabe, eu não posso dizer aqui que depressão e toda a síndrome de pânico e tristeza que existe no mundo está relacionada à falta de amor. Eu não posso fazer essa afirmação porque ela seria muito simplista, e essas doenças elas são complexas, mas eu vou te dizer algo: a pessoa que é amada e a pessoa que ama, ela tem menos possibilidades de sofrer de depressão, de sofrer de síndrome de pânico, de sofrer de tristeza, porque o amor, ele traz cura. Já foi comprovado que os pacientes que são amados, eles se recuperam mais rápido. As pessoas que são amadas e as pessoas que amam, elas vivem mais tempo, elas vivem muito mais e elas são mais felizes, elas têm menos doenças, tipo câncer, doença do coração, doenças nas articulações. Essas doenças, elas estão diretamente ligadas ao emocional. Doenças hepáticas que comprometem os rins, o pâncreas, estão interligadas às questões emocionais. E quando eu amo, e quando eu me sinto amado, então o meu sistema imunológico, ele se torna mais resistente. Eu tenho mais resistência para enfrentar até algumas viroses.
O amor me faz vencer algumas viroses. Aleluia! Foi provado através de estudos que as plantas que se sentem amadas, elas ficam mais bonitas. Foi feita uma experiência até com animais e se descobriu que as vacas que se sentem amadas, elas produzem mais leite. Então, os produtores de leites, eles, ao invés de colocar lá só aquelas coisas mecânicas, eles vão lá, alisam a vaca, beijam a vaca e ela produz mais leite. O amor, ele é transformador, ele é arrebatador. Agora, nós temos tido uma concepção errada sobre amar e sobre ser amado. As pessoas acham que quem ama é fraco, quem ama não tem força, que quem ama é débil. Então nós começamos a pensar que quem vence na vida são aquelas pessoas que não amam, são aquelas pessoas que são, mais arrogantes, que passa por cima de tudo, de todo mundo, que não se importa com ninguém, que são ditadores, que falam com ousadia, sem se importar com os sentimentos dos outros. Nós criamos essa imagem de quem é mais feroz, quem é mais arrogante, alcança, vence na vida. Mas a Bíblia vai dizer que não. A Bíblia vai dizer que a verdadeira força está em quem ama. Se você comparar, por exemplo, Jesus e Sansão, quem foi mais forte? Jesus ou Sansão? Sansão, ele era um homem poderoso, ele matava 1000 homens com uma queixada de boi. O homem conseguiu, com a força dos seus braços, derrubar as colunas de um palácio, mas foi um tolo, morreu cego, desamparado, e precisou no final da sua vida dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, porque ele se perdeu no seu coração, na sua forma de amar. Ou Jesus Cristo, que por amor, sem pecado, sem erro, foi capaz de suportar a cruz, foi capaz de suportar o escárnio, foi capaz de resistir a todo tipo de zombaria, e ele mesmo dizer assim: se eu quisesse agora, eu orava e o meu pai mandava um exército de anjos. Vocês já pensaram o que é um exército de anjos descendo sobre a terra? A Bíblia diz que um anjo só matou 3.000 homens em uma noite. Imagine um exército de anjos na terra. Que estrago eles iriam fazer? Jesus Cristo disse: se eu quisesse, eu orava agora e meu pai mandava um exército de anjos. Ele diz isso, mas por amor, ele fica ali na cruz. Por amor, ele suporta tudo. Por amor, ele é desfigurado, ele sangra até a morte. Por amor. Quem foi mais forte? Um homem que aguentou, a zombaria, aguentou ser acusado, sendo inocente, e morreu por mim e você, ou alguém que na sua força se perdeu. Com certeza, Jesus Cristo foi bem mais forte. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que a morte. Então, nós precisamos voltar a amar. E Deus nos deu Jesus Cristo para isso. Quando Jesus vai conversar com Pedro, no seu último encontro com Pedro, antes de subir aos céus, Jesus Cristo, ele não pergunta a Pedro: Pedro, você recebeu a unção para curar pessoas? Você está disposto agora a colocar em prática tudo o que eu te ensinei? Pedro, você vai continuar o ministério? Não, Jesus Cristo não pergunta isso. Jesus Cristo pergunta a Pedro: você me ama? E ele pergunta outra vez: você me ama? E ele pergunta a terceira vez: você me ama? Então, uma primeira coisa que Deus quer de nós é que nós o amemos. Está escrito lá o primeiro mandamento: amai o Senhor teu Deus sobre todas as suas coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Nós precisamos ter um objeto de amor. Essa expressão objeto é uma expressão técnica. Cristo precisa ser o nosso objeto de amor, deve ser a pessoa a quem nós amamos em toda a nossa vida. Se você não consegue amar seu pai, se você não consegue amar sua mãe, se você não consegue amar seu marido, se você não consegue amar o seu filho, comece a amar Jesus, e à medida em que você vai amando a Jesus, você vai aprendendo a amar as pessoas.
Nós estamos vivendo isso. As pessoas estão desaprendendo a amar. A Bíblia diz que o pior momento do mundo é quando as pessoas começarem a deixar de amar, quando as pessoas não tiverem mais amor, passarem a ser amantes de si mesma, elas não saberem mais o que amar o outro. Então Cristo diz: olha, me ame, Pedro, me ame. Você precisa aprender a amar. Você precisa amar pessoas. A Bíblia diz que aqueles que não amam não são de Deus. Se você não ama, você não é de Deus, porque Deus é amor. Aí você diz: mas eu não tenho amor. Se você tem Cristo, então o amor já está em você. E aí nós encerramos aqui uma grande discussão, porque algumas pessoas vão dizer: o amor é um sentimento, então eu só amo se eu sentir algo. Se eu não sinto, eu não amo. Outros dizem: não, o amor é uma decisão, eu decido amar e pronto, eu amo. Eu quero te dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o amor é uma pessoa. A pessoa de Deus, Deus é amor. Então, se você tem Deus, você ama. É o que a Bíblia diz. Por isso Deus te dá uma ordem: ame, porque Ele sabe que você pode amar, porque você tem Ele. E você com Ele pode amar a qualquer pessoa, até os seus inimigos. Aleluia! Então você precisa amar alguém. Se você não consegue amar a ninguém, ame a Jesus. Jesus, deixa eu te amar. Sabe, o apóstolo Pedro era um homem duro. O apóstolo Pedro era um homem bruto. Era um homem que andava com um punhal. Ele fazia parte do partido chamado Zelotes. Israel era dividida em 9 partidos. Os partidos, antigamente, no tempo de Cristo, eles tinham 2 características. Além de serem partidos políticos, também eles eram segmentos religiosos. Então, religião e política andavam juntos. Então, esse Pedro andava com um punhal do lado, porque os zelotes entendiam na força do braço, na força da guerra, da porrada mesmo, de meter a espada. Por isso ele cortou a orelha do guarda, porque ele acreditava na espada. Jesus dizia a ele: rapaz, cuidado com essa espada, porque quem usa a espada termina morrendo pela espada. Cuidado. Então Pedro era esse homem. Então Jesus Cristo, quando olha para ele, ele diz: Pedro, você me ama. Você me ama. Aprenda a amar, Pedro. Aprenda a amar. Aleluia. Quando você tem alguém para amar, você é mais feliz. Um dia eu vi um adolescente dizendo algo muito interessante. Tinham 2 adolescentes conversando assim. Adolescente eu ia falar um bicho, mas adolescente é um ser humano engraçado. Tinham 2 adolescentes andando e uma dizia assim para a outra: eu estou amando fulano tanto que chega a estar doendo no meu coração. E eu fiquei assim olhando essa expressão dessa adolescente. Eu achei engraçado essa expressão, mas isso ficou na minha cabeça. Então um dia eu perguntei ao psiquiatra, perguntei a ele: doutor, eu vi um dia uma adolescente dizer que ela estava amando tanto uma pessoa que chegava a estar sentindo dor no coração. Isso é possível? Alguém amar tanto a ponto de sentir dor de amor? Ele disse: é, sim. Quando a gente ama, mexe com tudo. E às vezes nós sentimos dor, é uma dor diferente, é a dor do amor. O amor é sofredor. Oh, glória! Então eu quero que você ame Jesus a ponto de você sentir dor. O apóstolo Paulo diz assim: esse amor me constrange. Ele descobre esse amor de uma forma tão poderosa que ao ver esse amor ele se sentia constrangido. E dizia: uau, eu não sou nada diante desse amor. Então ame a Jesus. Agora, a segunda coisa disso é que Jesus nos ama. E Ele nos amou de tal maneira a ponto de morrer por nós. Você seria capaz de amar alguém assim? A ponto de morrer por essa pessoa, de dar a vida por ela, mesmo sabendo até que ela não merecia isso? Jesus Cristo nos amou. Então, se você acha que ninguém te ama, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, meus irmãos não me amam, meu tio não me ama, Jesus Cristo te ama.
Então Deus nos deu Jesus Cristo para nos amar. E por que Jesus? Porque precisava alguém que tivesse uma forma humana. Porque quando você pensa em Deus, você pensa em um Senhor todo-poderoso, sentado no trono, lá na sua glória, sabe, olhando, julgando o mundo. Mas quando você pensa em Jesus, você pensa em um homem igual a você, igual a mim, andando sobre a terra, sentindo a nossa dor, sentindo as nossas necessidades, sentindo as nossas carências, sentindo as nossas dúvidas, compartilhando conosco, sabe, vendo as nossas fragilidades, os nossos enganos, as nossas mentiras, os nossos sentimentos. Esse Jesus, Ele nos ama. Ele nos ama. Cristo diz: olha, eu amo você. Eu amo você mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai, mais do que qualquer pessoa nessa terra. Jesus te ama. Se você não se sente amado por ninguém, saiba disso, Jesus ama você. Jesus ama você. Essa semana, alguns dias atrás, eu estava conversando com um homem. E ele estava muito triste da vida. E ele se queixava da vida. E ele dizia: eu tenho vontade de morrer. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu disse: a primeira coisa que você precisa compreender é que Jesus ama você. E esse homem começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele disse: apóstolo, ninguém nunca me disse isso. Eu disse: antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba disso. Jesus ama você. Aleluia. Diga a tua irmã assim: Jesus ama você. O amor é incondicional. O relacionamento não, mas o amor é. Entende isso? O amor é incondicional, o relacionamento não. Jesus te ama. Agora, para você se relacionar com Ele, existem condições. Assim como para você viver com o seu cônjuge, tem condições para que você possa viver o amor. O amor é incondicional, porque Jesus não te ama pelo que você é, nem pelo que você faz. Ele te ama mesmo antes de você ser formado. Ele já te amava. Antes de você existir, Ele já te amava. Então, Jesus ama você. Aleluia. Agora você precisa se relacionar com Ele. E aí, para se relacionar com Ele, você precisa então compreender como é que vai ser essa relação. E Ele diz: me ame de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Aleluia. Porque Deus nos deu Jesus? Para que tivéssemos em quem crer. No que você crê? Esse é o grande vazio na alma do homem. Porque muitas vezes nós não temos em quem crer. E às vezes, nas coisas que nós cremos, elas se desmancham diante dos nossos olhos. Às vezes nós cremos em um relacionamento, mas as pessoas falham. Às vezes nós cremos no nosso cônjuge, mas eles falham. Às vezes não falham nem porque eles querem, falham porque são humanos. As pessoas morrem, vão embora. Então a gente crê naquele amor, naquele relacionamento e de repente ele se vai. Às vezes nós cremos na nossa força e aí de repente vem o mal e tira de nós a nossa força. Às vezes nós cremos no emprego e de repente tudo desmorona. Às vezes nós cremos no nosso dinheiro e o nosso dinheiro acaba. Vem lá um golpe, vem uma mudança, né, como houve no Brasil algumas décadas atrás. De repente todo mundo que tinha dinheiro perdeu o dinheiro e ficou todo mundo com a mão na cabeça. Como é que vai ser agora? Meu dinheiro que estava guardado, minha fortuna que estava guardada. Veio uma ordem do governo e saiu arrancando tudo. Então, às vezes a gente crê em coisas, às vezes a gente crê em imagens, e essas imagens, elas não nos dão esperança. Às vezes cremos, sabe, em espíritos, eu sei o que é isso. Eu vivi em uma família que tinha fé em espíritos, e esses espíritos, às vezes, eles causavam mais danos do que bem. Esses espíritos, eles faziam tanto mal
na vida das pessoas. Às vezes eles exigiam coisas, eles causavam doença. Meu Deus, como era terrível crer. E para tudo que você tinha que fazer, você precisava dar uma oferenda para aqueles espíritos. E você era escravo deles. Você não era livre, você era escravo deles. E eu via esses espíritos possuir o corpo das pessoas e às vezes fazer coisas estranhas com aqueles corpos. Eu era criança e via essas coisas, e essas coisas me assustavam. Eu dizia, meu Deus, isso não é amor. Mas as pessoas que estavam na minha família, elas criam nisso. Mas eu via a vida delas indo de mal a pior. A vida delas não melhoravam. Às vezes eu via elas terem doenças terríveis que os médicos não conseguiam curar. E eu ficava muito assustado com isso, sabe, de ver essas coisas no meio da minha família, mas elas criam nisso. Então, às vezes nós estamos crendo, às vezes nós cremos no nosso curso, sabe, na nossa faculdade, na nossa tecnologia, mas tudo falha, tudo se acaba. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu Jesus para que nós pudéssemos crer nele. E a fé nele, então, nos faz vencer todas as coisas. A fé nele nos faz prosperar sobre todas as coisas. Lá em Hebreus vai dizer que ele é o autor e consumador da fé. Então, toda a fé verdadeira, toda a fé real está em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que uns creem em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Por isso Cristo nos deu Jesus, para que nós tivéssemos em quem crer. Sabe, aqueles que creem em mim não perecem. Aqueles que creem em mim têm a vida eterna. Aqueles que creem em mim venceram o diabo. Aqueles que creem em mim venceram a morte. Aqueles que creem em mim venceram a enfermidade. Aqueles que creem em mim têm esperança, têm paz. Precisamos crer em Jesus. Crê somente em mim. Cristo diz assim, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia nele, você precisa crer nele. Então por isso Deus nos deu Jesus, para que pudéssemos crer nele. Por isso ele deu Jesus a cada um de nós, para que nós tivéssemos em quem crer. Então creia em Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, então a sua vida muda. Quando você crê em Jesus, você se enche de esperança. Quando você crê em Jesus, você crê no amanhã. Quando você crê em Jesus, você sabe que a sua vida será melhor. Quando você crê em Jesus, você tem um Cristo, um Senhor Todo-Poderoso, capaz de curar, enxugar as suas lágrimas. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Aleluia. Eu me lembro que uma vez nós estávamos enfrentando uma pessoa endemoniada. E era um demônio muito violento. A pessoa que estava possessa por esse demônio, ela exercia uma força muito grande. E eu me lembro que juntou 5 homens para segurar essa pessoa. E era uma mulher. E os homens agarraram ela na força do seu braço para conter, porque esse demônio estava derrubando tudo. E eu vi uma mulher pegar 4 homens e fazer isso, e os 4 homens caírem no chão, como se fossem de papel. E aquela pessoa endemoniada olhou para mim, e eu fiquei tremendo da cabeça às pontas dos pés. Eu disse, se ela fez isso com 4 homens, o que não vai fazer comigo? Mas quando ela olhou para mim, aquele demônio olhou para mim, eu disse, está amarrado, em nome de Jesus. E ele parou. E aquele demônio não teve mais força para se mover, não teve mais força para fazer mais nada. Aí eu me enchi de coragem. Eu disse, de joelho. E o demônio ajoelhou. Eu disse, não, esse nome é tremendo.
nome de Jesus. E aí eu disse, agora você vai embora. E aí eu fiz igual a Jesus, quantos são de vocês? E aquele espírito disse, nós somos 50. Eu disse, uau, é muito demônio. E eu disse, agora, um por um, vai embora. Em nome de Jesus, deixa essa pessoa livre. E naquele mesmo instante, aqueles demônios fizeram assim com a mão. E eu disse, todo mundo de mão dada. Estava cheio de autoridade agora. Todo mundo de mão dada. E aí todos os demônios foram se agarrando assim, né? Fazendo assim. A pessoa mexia com a mão. Eu disse, agora sai tudo de uma vez. E aí a pessoa voltou ao normal. Aleluia. Jesus disse que nós deveríamos crer nele. Creia nele. Creia nele. Creia nele que será salvo tu e a tua casa. Ele trará salvação, trará cura, libertação. Então, Cristo veio para que nós tivéssemos em quem crer. Por isso Deus nos deu Jesus. Você tem o nome de Jesus. Não é crer em carro, nem em cavalo, nem em imagem, nada disso. Nós não podemos crer em nada disso. Nós cremos no único Senhor e Consumador, autor da nossa fé. Nós cremos em Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Creia em Jesus, creia e será salvo tu e a tua casa. Creia em Jesus e você vai ver a tua vida mudar, você vai ver tudo ser diferente. Creia em Jesus. Queridos, quando esse Jesus entrou na minha família, ele mudou tudo. Mudou a nossa história, mudou a nossa vida financeira, mudou nossa forma de nos relacionarmos, mudou tudo. Ele trouxe esperança, ele trouxe paz, ele trouxe cura, ele trouxe alegria. Creia em Jesus. Por isso Deus nos deu Jesus, para que pudéssemos crer nele. Pare de crer em qualquer outra coisa. Sabe, tem pessoas que creem em tantas coisas e tudo no mundo falha. Os homens falham, o sistema falha, o dinheiro acaba, o emprego, mas Jesus, ele permanece para sempre. Creia nele, aleluia. Esse amor, que é maior do que o universo, porque Deus nos deu Jesus, para que tivéssemos a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você entenda que a nossa vida aqui na terra, por mais longa que ela seja, ela é muito pequena comparada à vida eterna. A vida aqui na terra, a Bíblia vai dizer que alguns na sua força conseguem viver mais de 80 anos, mas que a vida do homem está limitada aos 70, alguns vão até 80 e alguns vivem um pouco mais. Mas esse é o limite que Deus colocou para o homem depois que o pecado entrou. Está escrito lá nos Salmos. Então a Bíblia vai dizer que em Cristo nós temos a vida eterna. Então Deus nos deu Jesus para que nós tivéssemos a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós não temos Cristo, nós estamos entrando em um abismo sem fim. E eu quero que você compreenda que a eternidade, ela se divide em duas realidades. Não existe uma terceira realidade. A Bíblia, ela não fala em nós voltarmos. Não existe uma segunda chance. A Bíblia diz que depois da morte segue o juízo. Então, quando você morre, você só tem dois caminhos. É o que a Bíblia fala. Ou você entra no caminho dos céus, ou você entra no caminho do inferno. Ou você morre para Deus, ou você morre sem Deus. Ou você vai viver com Deus eternamente, ou você vai viver sem Deus eternamente. Agora, eu quero que você pense o cálculo disso. O que é eternamente? Quanto tempo é isso? Então você vai compreender que a sua vida é muito pouca diante de tudo que você vai viver na eternidade. Agora,
Imagine você passar a sua eternidade sem Deus, passar a sua eternidade sendo colega de cela de Satanás. Porque Satanás, a Bíblia diz que ele será preso junto com o diabo e seus anjos, e você vai ser colega de sala de Satanás. Irmãos, eu trabalhei 2 anos em um presídio. A coisa mais terrível da terra é um presídio. Existe dentro do presídio aqueles presos que dominam aquela área. E vocês não imaginam as maldades que esses homens fazem lá dentro. Vocês não imaginam o que manda ali na cela, como ele age com os outros. E quando chega um preso novo, então é uma disputa sobre aquele preso. E eles fazem tanta maldade. E o mais terrível é que, por mais que quem tome conta do cárcere tente evitar esse tipo de coisa, não consegue, porque há algo ali dentro. E tem uma coisa, eles batem, eles quebram às vezes os ossos um do outro, e ninguém diz nada. Não, eu caí, me machuquei. Eles não têm coragem de denunciar o outro, porque se denunciar, quando voltar lá, ele morre. Porque eles fazem isso à noite, quando ninguém está olhando. Então imagine se entre seres humanos, a cadeia é esse sofrimento. Além de você sofrer o fato de estar preso, você sofre a perversidade que existe lá dentro, a perversidade dos presos de um para com o outro. É uma perversidade sem fim. Eu só aguentei trabalhar 2 anos naquele lugar porque meu coração não aguentava de ver aquilo. Eu ficava aterrorizado com aquelas coisas e ficava assustado em ver como o ser humano podia ser perverso. Uma vez me deram um preso, disseram, me leva esse preso até ali. E eu levei o preso, e lá vou eu conversando com um rapaz, dando risada, não sei o quê. Quando eu cheguei na frente do médico, porque eu trabalhava na área médica, ele olhou para mim e disse, você é maluco? Eu disse, não, doutor, até agora não me deram atestado, não. Ele disse, você traz esse preso sozinho para mim? Cadê o pessoal da segurança? Cadê os carcereiros? Eu disse, ninguém vem não, vem só. Você é maluco? Eu disse, doutor, ele disse que eu não tenho atestado aí. Ele disse, rapaz, entra aqui. Esse homem, você não tem ideia de como esse homem é perigoso. Esse homem, só aqui dentro da cadeia, ele já matou 5 pessoas. Esse homem mata porque gosta. Ele tem prazer em matar. E eu vou te dizer uma coisa a você, ele não é maluco, ele não tem nenhum distúrbio, ele tem prazer em matar. Chama alguém ligeiro para te acompanhar. E aí eu saí assim, doido agora, o que é que eu faço? É assim, na cadeia é assim. A maldade humana é aflorada. As pessoas fazem o mal, sabe, porque gostam. O homem é perverso. Agora imagine no inferno, irmãos. Imagine no inferno. A Bíblia diz que no inferno o sofrimento nunca acaba. Tem um bicho que come e nunca morre. Você vai ser colega de cadeia de Satanás. Imagine o que é você estar na mesma cela que os demônios. Imagine o que esses demônios não vão fazer com você. E o pior é que esse sofrimento não acaba. E esse sofrimento vai se multiplicando e vai continuamente. Isso não é brincadeira, isso não é conto da carochinha. Isso é algo real. A Bíblia diz o inferno é real, Satanás é real. As pessoas pensam que Satanás é a invenção da cabeça dos crentes. Sabe, eu gostaria muito de que todas as pessoas pudessem ver alguém endemoniado, para que vocês soubessem que Satanás é real. Eu acho que é por isso que Deus às vezes deixa as pessoas endemoniadas se manifestarem, porque é real. Satanás é real, o diabo é real, o inferno é real. A Bíblia diz que o inferno foi feito desde a fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já fez o inferno, e Satanás vai ser lançado lá no lago de fogo. Mas tem os outros demônios. É um terço do céu que virou o diabo. Imagine o que é um terço. A Bíblia diz que existe miríades e miríades de anjos. Você sabe o que é isso? Você conhece matemática?
Miríades e miríades é um número acima de milhões. A Bíblia diz que existe miríades e miríades de anjos, e a Bíblia diz que 1/3 desses anjos desceram para a terra, que alguns eram tão ferozes, que por amor de mim e a você, Deus já jogou eles no cárcere, eles já estão lá, porque eles são tão terríveis. Para vocês terem uma ideia, Deus é tão misericordioso, que os demônios que há entre nós, ainda assim são fichinhas, eles já fazem o que fazem, ainda assim são demônios mais brandos, mas eles estão aqui. Entendam isso, os demônios estão aqui na terra, eles estão agindo agora, eles estão agindo na vida das pessoas agora, eles estão agindo no mundo agora. E agora a Bíblia diz que esses demônios, quando Cristo vier, todos eles serão presos, e eles serão jogados no lago de fogo, e alguns serão jogados lá no lugar da escuridão, e outros serão jogados no abismo. Mas você vai estar junto com eles? Seu pai vai estar junto com eles? A sua mãe, o seu irmão? Entendam que isso é sério. Cristo disse: não deixe que os homens se percam, não deixe as pessoas irem para o inferno. Irmãos, isso é para nós nos preocuparmos com isso, se preocupar mais com isso do que com a dívida de luz que você tem, se preocupar mais com isso do que a sua conta bancária que está negativa. Você deve se preocupar mais com isso do que o fato de você não ter uma roupa nova. Se preocupar mais com isso porque você não tem um carro. Se preocupe muito mais com isso do que tudo que você possa ter nesse mundo. E a Bíblia diz então, Deus deu Cristo para que o homem não pereça, para que o homem não vá se deteriorando, se destruindo. A vida sem Cristo é uma contínua destruição, não só na terra, não só aqui, é uma contínua destruição aqui na terra e também no mundo, e também na eternidade. É uma destruição contínua, começa na terra, assim como a bênção começa na terra, a maldição, a destruição começa na terra. Os homens que estão sem Deus estão se destruindo, os homens que estão sem Deus estão morrendo, os homens que estão sem Deus estão sem alegria, os homens que estão sem Deus estão se matando. O homem sem Deus é um réu, é um prisioneiro de Satanás, é um prisioneiro do pecado. Não importa o dinheiro que ele tem, é um passarinho dentro de uma gaiola bonita. Um pássaro dentro de uma gaiola bonita é um escravo, é um prisioneiro. Às vezes nós olhamos pessoas milionárias e nós às vezes invejamos isso, e a Bíblia diz: não inveje o dinheiro do ímpio, não inveje a riqueza do ímpio, não pense isso. Eu me lembro que um dia eu estava, era só de meio-dia, eu desci do ônibus lotado, e eu desci daquele ônibus, um sol quente, e aí quando eu vou passando na rua, tem um moço sentado em um carrão daqueles bem caro, tomando assim uma garrafa de cerveja, um som bem alto, e ele não estava nem aí, e eu fiquei olhando, e eu confesso aos irmãos, o coração encheu de inveja. Jesus Cristo disse: não inveje a riqueza dos ímpios, não inveje, porque o que tem na eternidade é muito maior do que qualquer carro de luxo. O que tem na eternidade é melhor do que qualquer copo de cerveja. O que tem na eternidade é melhor que qualquer prazer que você possa sentir nesse mundo. Então, a Bíblia vai dizer que Deus nos deu Cristo para que nós não pereçamos. O céu é real, o inferno é real. Não é uma brincadeira, não é um conto. Então a Bíblia diz que aqueles que estão com Cristo vão para o céu e não vão perecer, mas eles terão a vida eterna. Imagine o que é você entrar nos céus. Se a terra é linda, irmãos, a terra é linda. Vocês já observaram a terra? Observe a terra. A terra é um lugar lindo, mas a Bíblia diz que o céu é muito mais lindo do que a terra. O céu é um espetáculo. Não tem palavras para descrever os céus. Por isso, lá em Apocalipse, nós vamos encontrar o autor dizendo: os seus muros eram muros de cristais, e começa a falar sobre pedras preciosas e a sua rua como rua de ouro. É porque ele não sabia. Como é que eu vou descrever isso? Não tem como descrever. Então eu vou comparar. Aquilo que o João escreve é uma comparação da beleza do céu com o que nós vamos ver lá. Mas é muito mais lindo do que ele escreveu, é porque não existe na terra nada que possa ser comparado à beleza e à grandeza dos céus, e é para lá que você vai, e é para lá que eu vou. Jesus, Deus me deu Jesus para isso.
Eu estou te dando Jesus. Eu estou dando a vocês Jesus para que vocês não pereçam, para que vocês não sejam petecas, para que vocês não sejam um boneco na mão de Satanás. Jesus Cristo, então, ele veio curar, libertar, ele veio salvar, ele veio nos prosperar, mas mais do que isso, ele veio nos levar para os céus. Ele veio nos levar para os céus. Quando chegar a nossa hora e fechar os olhos na terra, meus queridos, não será a morte que vai nos encontrar, não será Satanás que vai nos encontrar. A Bíblia diz que quando nós fecharmos os nossos olhos, Jesus Cristo vai nos encontrar pessoalmente e vai nos tomar pelos braços e vai dizer: entra agora no gozo do teu Pai. Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, o Senhor dos céus e da terra, Ele está dizendo: meu Pai me deu a vocês, meu Pai me liberou, meu Pai me gerou para que eu pudesse estar aqui, Ele me deu para morrer por vocês, para que vocês não pereçam, para que vocês tenham a vida eterna. Ele ama vocês, Ele ama vocês, Ele não quer o mal de vocês, Ele não quer destruir vocês, Ele quer que vocês estejam com Ele. Mas precisamos entender, o amor é incondicional, mas o relacionamento não. Você entende isso? O amor é incondicional, mas o relacionamento não. A Bíblia nos ensina como amar a Deus. Ela diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, obedeça a Ele, obedeça a sua voz, ouça a sua voz, vive em santidade. É o que a Bíblia nos ensina. Deus nos ama, mas o fato dele nos amar não nos dá liberdade para o pecado. O fato dele nos amar nos dá liberdade para dizer ao pecado: pecado, fica aí, diabo, fica aí, porque agora eu vou viver uma vida melhor, eu vou viver com Deus, eu vou deixar de ser alguém que vai acabar os seus dias na mão do diabo, mas vou ser alguém que vou passar a minha vida com Deus e vou viver com Ele eternamente. Aleluia, glória a Deus. Eu quero concluir te dizendo esta noite: receba esse amor, receba. É o que você tem que fazer, é receber e decidir viver esse amor de toda a sua alma, de todo o seu coração. É decidir a viver com Ele. É como uma mulher que decide a viver com um homem, como um homem que decide viver com a mulher. É assim que a Bíblia compara. Sabe, quando eu decido a viver com alguém, então eu decido amar essa pessoa, a cuidar dela, a me sacrificar por ela, a fazer o melhor para essa pessoa, a ter cuidado com ela. Esse é o amor. O amor é assim. O amor, ele é cuidadoso. O amor quer ver o melhor do outro. O amor quer ver o bem do outro. E Deus nos amou assim. Ele está dizendo: eu amo você. Eu amo você. E eu estou disposto a te tomar de volta. Eu estou disposto a te receber de novo. Eu só quero que você receba esse amor. Receba. Receba esse amor. Se sinta hoje a pessoa mais amada do universo. Se sinta hoje alguém amado, que teve alguém, o Senhor de todas as coisas, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor do universo, que foi capaz de morrer por você. O Senhor de todo o universo, que quando você chama o nome dele, como diz o Salmo, ele se inclina para te ouvir. E diz o que você quer. O que você quer. O que você quer. O que você precisa. O que você precisa. Aleluia. Ele que te toma pelos braços. Ele que te toma pelos braços e diz: vem, meu filho. Vem. Vem, meu filho. Da sua dor, da sua angústia, do seu medo, saiba que Ele te ama. Ele te ama. Você está pronto para o amar? Você está pronto para receber esse amor? Fica de pé.